19, diz assim, olha o que diz aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. Aqui diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, o que confiou a nós? Palavra do quê? De reconciliação. Deus em Cristo reconciliou o mundo, e agora você vai reconciliar com Deus. Você tem a palavra da reconciliação que Deus passa a você. Ou seja, você agora é um agente dessa reconciliação também. Nós é que somos reconciliados com Deus, irmãos, e não Deus conosco, porque Deus não se... Veja bem, Deus não virou as costas para o homem após o pecado, o homem é que virou as costas para Deus, o homem é que fugiu, e Deus sempre vai atrás. Por isso que Jesus veio a esse mundo, exatamente para ir atrás, para tentar salvar o homem, porque nossos pecados, irmãos, fizeram com que fugíssemos de Deus, nos rebelando contra Ele. Só que através do ministério da reconciliação, todos nós passamos a ter comunhão com Deus novamente. Mas como já vimos desde o início, Deus tomou a iniciativa da reconciliação conosco. Vamos ler Romanos, capítulo 5, versos 10 e 11. Você está em 2 Coríntios, você volta só um pouquinho. Você vai encontrar Romanos aqui. Capítulo 5, versos 10 e 11. Na Bíblia diz assim, aqui diz: porque se nós somos inimigos, ou seja, como pecadores, filhos da ira, somos naturalmente inimigos. Verso 10: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, ou seja, a morte de Jesus, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora o quê? Reconciliação. Então Deus não quer virar as costas para você. Ele quer que haja verdadeira reconciliação entre você e Ele. Só que tudo depende da sua decisão, da sua vontade. A necessidade do sacrifício expiatório de Cristo, irmãos. Tem muita gente fala, mas por que ele tem que morrer? Vamos explicar. A morte de Jesus foi uma necessidade moral e legal. Por que moral e legal? Primeiro, porque Deus mostrou seu amor ao mundo e sua justiça. Por favor, João capítulo 3, verso 36. Está em Romanos? Vamos para João. João capítulo 3, verso 36. Está em Romanos, volta um pouquinho, você vai passar por Atos, logo depois de Atos você entra em João. João capítulo 3, verso 36 diz o seguinte: João 3, 36. Por isso, quem crê no Filho tem o quê? A vida eterna. O que todavia se mantém o quê? Rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Se eu tenho filho, eu tenho a vida. Agora, se eu não tenho, se eu continuo em rebelião, a ira de Deus virá sobre mim, porque Deus é justo. Deus, irmãos, em Cristo, Ele cumpre uma necessidade moral, demonstrando o seu amor, que foi questionado por Satanás. Mas também Ele demonstra a necessidade de cumprir a lei. Porque o salário do pecado é o quê? Se eu aceito Jesus, eu deixo de ser rebelde e eu passo a ter esperança do quê? Do quê? De vida eterna. Agora, se eu continuar na rebelião, o que virá sobre mim? A ira de Deus. O texto bíblico mostra claramente que a ira de Deus. Então, nele, ou seja, em Cristo, todos os pecadores da história humana são perdoados. Olha o que diz em Romanos, capítulo 3, versos 25 e 26. Por favor. Abra o próprio em Romanos. Você está em João, você está falando em Romanos, é só voltar para Romanos. Algumas páginas após João você vai encontrar Atos, e logo depois de Atos, Romanos, capítulo 3, versos 25 e 26. Olha o que diz em Romanos. Romanos capítulo 3, versos 25 e 26, a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz o seguinte. Aqui diz: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, no caso de Jesus, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo
ser justo e o justificador de quem tem fé em Jesus. No fim do verso 25 diz que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Tem muita gente que fala assim: no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, e no Novo Testamento eu sou salvo pela graça. Agora eu estou na graça. De acordo com essa passagem, esse pensamento é um pensamento errado. Sabe por quê? Porque aí diz que Deus, os pecados anteriormente cometidos, antes da cruz, como é que Deus deixou? Diz aí: impunes. O que é impunidade? Assim, entenda. Impunidade é assim: eu roubo o teu carro, a polícia me prende hoje no sol amanhã e eu nunca vou responder. Isso é impunidade. Ou seja, eu não respondo pelos meus filhos, eu tenho uma pena. Porque todo mundo que transmite a lei tem uma pena, não é verdade? Tem que ter um julgamento e uma condenação. Transmitiu a lei assim. Se eu pegar meu carro e pegar a radial leste a 80 por hora, qual é a minha possibilidade de pegar uma multa? Se eu pegar de 80 por hora daqui até o Finocão, tem possibilidade de eu ser multado, sim ou não? Por que tem? Por quê? Por quê? Porque tem radar lá, irmãos. Tem radar. Tem radar e você é multado, não é verdade? Se eu pegar 80 por hora, eu vou ser multado pela radial. O prefeito colocou o limite 50. Logo ele vai baixar para 30 e vai multar as bicicletas. Mas voltando ali, ó. Ele colocou o limite 50. Se eu passar 80, eu sou multado. Por que eu sou multado? Não é só porque tem radar. É por quê? Porque eu transmiti a lei. E aí eu vou ter uma pena, sim ou não? Qual é a minha pena? Pagar a multa. Essa é parte da pena, porque a outra pena é o pontinho na carteira. Se eu passar 80 por hora ali, não passa, por favor, você vai pegar 7 pontos na sua carteira. Uma multa gravíssima. Tá? Você pode até ter a carteira suspensa. Então cuidado. Mas tudo bem. Se eu passo nessa velocidade, irmãos, não tem uma pena. Só que aí diz que Deus deixou as penas como? Impunes. Desse vai falar assim: pastor, mas a gente cordeirinho de morrer lá. Só que em Hebreus, Deus diz que o sangue de morte de cordeiro não tem poder para perdoar pecado. Então a grande realidade é que Deus deixou todos os pecados impunes. Na realidade, quando o judeu ia lá e matava um cordeirinho, quando o judeu guardava o sábado, quando o judeu, irmãos, devolvia o dízimo, Deus estava deixando o pecado impune. Mas ele perdoava o judeu, de certa forma, dando um cheque em branco pelo salário do pecado. E sabe o que está escrito no cheque em branco? Sabe qual era o valor do cheque? Estava escrito lá, e esse era o valor do cheque: era a morte de Jesus. Isso é o trabalho. Então, para Deus era assim: desde quando Adão e Eva pecaram, até o dia em que Jesus foi levantado da terra e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o Espírito. Até aquele momento, todo mundo estava impune. Mas ali foi pago o preço do pecado de toda a humanidade, tanto dos dali para trás, quanto dos dali para frente. Porque eu sou dali para trás ou dali para frente? Mesmo que eu tenha carne de dali para trás, eu sou dali para frente, viu? Não estou tão velho, não. Eu não sou que nem o Raul Seixas, que nasceu 10 anos atrás, tá? Então é assim, Deus ele deixou impune porque ele falou assim: não, Jesus vai pagar por isso. E Jesus pagou por isso. Então, irmãos, nenhum momento da história da humanidade, de acordo com a Bíblia, as pessoas foram salvas pela lei. Esse verso mostra para nós que em todos os momentos a pessoa foi salva pela graça. Agora a graça demonstrou a justificação humana plenamente quando Jesus morreu na cruz. Porque lá na cruz ele pagou o preço de todos os pecados, de antes e de depois. Ou seja, o de Adão lá no passado longínquo, que eu não conheço, e o meu hoje, estando aqui na igreja do Jardim dos Igrejas, próximo ao bairro da Irmãos, que nós conversamos agora. Todos os pecados, Jesus pagou. Não é só o de Adão que é o meu, é o de Adão e é o seu também. Não importa quantos pecados você tem, poucos ou muitos. O seu irmão às vezes vai achar que tem poucos pecados, né? Você acha que tem poucos? Poucos. Se você acha que você tem muitos, por isso Deus não pode receber, que você é injusto demais, e não tem como, Deus não vai te aceitar. Ele te aceita, e Jesus morreu pelos outros pecados. Como disse um teólogo, chama. Como é que é o nome dele? Não, esqueci. Não, eu esqueci.
mas é assim. Ele disse assim, Filipenses, ele disse assim, que não há nada que você possa fazer de bom para Deus chamar mais, e nada que você possa fazer de ruim para Deus chamar menos. Porque Deus chama, Ele vai chamar de qualquer jeito, só que Ele não ama os seus pecados. Se você aceita o sacrifício, você tem a salvação. Se você não aceitar o sacrifício, a ira de Deus vai cair sobre você, porque você rejeita o amor e o sacrifício de Jesus. Mas vamos continuar. Vamos ver aqui. Dá uma travada. Márcio, veio. A bateria está acabando. Está acabando? Aí apaga aquela luz lá e manda bala quem está doido até o final. É só apagar o raciocínio. Vai lá, Vanessa, aperta lá, está escrito lá 8%, não sei o que, aperta lá para apagar o negócio. E aí continua. Vai acabar, não. Fecha aí. Vai até o fim. E aí passa um para mim. Isso. Obrigado. Vamos lá. E a necessidade do sacrifício, então? Continuando a falar nisso. Então, o termo, irmãos, expiação ou propiciação, que foi o que Cristo fez por nós, é uma tradução do grego hilasterion, ou hilasterion, tanto faz, que nada tem a ver com aplacar a ira de Deus, ou apaziguar o Deus arbitrário, caprichoso, que é o que acontecia nos deuses naquelas épocas lá bíblicas, mas se refere a pagar o preço do pecado, desviando a ira do homem, no caso do pecado, e dirigindo o homem a Jesus, através da propiciação. Por isso que Isaías fala que ele levou sobre os seus ombros o quê? Os nossos pecados, e as nossas dores ele tomou sobre ele. Além disso, a necessidade do sacrifício, o sangue de Cristo, irmãos, o sangue de Cristo Jesus fez propiciação pelos nossos pecados e nos resgatou para sermos filhos de Deus. Como diz Mateus capítulo 20, verso 28. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em o quê? Ele que deu a vida dele para que você e eu sejamos salvos. Ele deu a vida dele em resgate de Deus. Então na cruz nós fomos comprados por Deus, irmãos, pelo sangue de Jesus. Deus não precisa que você pague para ser salvo, porque Ele já pagou o preço da sua salvação. O que Ele precisa ser é que você dê o seu coração para Ele. É isso que Ele precisa. E aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes o quê? Comprados por preço. Agora, pois, glorificar a Deus não aonde? Como que eu fui comprado?